Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos, onde hoje daremos sequência às nossas questões que vamos aqui dar continuidade, que estamos no livro segundo, capítulo 1, que fala dos espíritos. E hoje nós estamos aqui no item 6, que vamos entrar na escala espírita, que é a questão 100. Na verdade, não é questão, mas sim as observações preliminares que Kardec colocou para nós. Lembrando que aqui somos um grupo com muita harmonia, com muita alegria, com essa vontade de estudar, e que aqui não tem nenhum palestrante, mas temos sim a intenção, a pretensão de instigar a todos vocês pelo gosto do estudo desse livro que é a obra base de Kardec, né? Então, para começar os nossos estudos, a Suzeli vai fazer uma prece de gratidão para nós. Bom dia a todos, iniciando nossos trabalhos, vamos nos acalmando, nos ligando aos nossos mentores, nos ligando a Nossa Senhora, a Jesus, pedindo muita orientação, pedindo licença a Allan Kardec para iniciarmos os nossos estudos, pedindo muita proteção, pedindo muito esclarecimento para todo o estudo transcorrer na paz de Deus, na paz de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá para a questão 100, que fala da escala espírita. Observações preliminares. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições, de que ainda não se livraram. Esta classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto de um grau a outro. A transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Aqui, nesse ponto, Kardec ele vem trazer toda a explicação para nós, o porquê dessa escala espírita, né? E que ele fez a classificação dos espíritos. Então, ele explica por que foi preciso, porque foi conveniente essa escala espírita. E aqui ele fala que o espírito ele vai evoluindo, mas não é uma transição assim da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. É uma transição gradativa, até como mostra, por exemplo, nas cores do arco-íris, né? O arco-íris ele vai com as suas nuances, né? Muito sutil. Ele sai de uma cor e vai para outra bem sutil. Então, é por isso que ele dá esse exemplo das cores do arco-íris e assim como nos reinos da natureza. Então, é de forma assim bem gradativa. Então, ele fala que, por exemplo, se a gente for atrelar aqui aos espíritos, se a gente fala dos espíritos perversos, uma hora ele vai ser mais perverso, depois ele vai ficando menos perverso. Então, vai assim, naquele mesma categoria que ele está, ele vai indo gradativo e vai evoluindo. Então, continuando. Pode-se, portanto,
formar um número maior ou menor de classes, de acordo com a maneira porque se considerar o assunto. Acontece nisto, como em todos os sistemas de classificação científica, os sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, mas, seja como for, nada alteram quanto à substância da ciência. Os espíritos interpelados sobre isto puderam, pois, variar quanto ao número das categorias sem maiores consequências. Houve quem se apegasse a esta contradição aparente, sem refletir que eles não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixa-nos os problemas da forma, da escolha dos termos, das classificações, em uma palavra, dos sistemas. Nessa parte aqui, Kardec, ele fala, por exemplo, assim, dos sistemas, por exemplo, na ciência, para facilitar os estudos. Por quê? Por exemplo, se a gente pegar nosso corpo humano, a gente tem vários sistemas. Sistema digestório, respiratório, né? Então, tudo isso é separado, é no mesmo corpo. Estão todos ali interligados. Então, mas por isso que ele fala de sistemas, mas é que é para facilitar os estudos. Nesse sentido que ele fala, e que os espíritos, eles se classificam em mais em outro, mais em menos, mas isso não tem problema, porque o que ele fala aqui é que através do pensamento. Então, é o pensamento que, como o espírito, ele se apresenta, né? Então, superior ou inferior, aí vai a classificação dos espíritos de acordo com o pensamento. Continuando, ajuntemos ainda esta consideração, que jamais se deve perder de vista entre os espíritos como entre os homens. Há os que são muito ignorantes, e nunca será demais estarmos prevenidos contra a tendência a crer que eles tudo sabem, por serem espíritos. Toda classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados são como os ignorantes deste mundo, incapazes de aprender um conjunto e formular um sistema. Eles não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que lhes sejam superiores são da primeira ordem, pois não podem apreciar as suas diferenças de saber, de capacidade e de moralidade, como entre nós faria um homem rude em relação aos homens ilustrados. E aqueles mesmos que sejam incapazes podem variar nos detalhes. É muito interessante isso que Kardec ele apresenta aqui, que ele fala que como os homens eles possuem vários saberes, né, várias inteligências, graus, assim também são os espíritos. Né? Então, quando Kardec ele recebia as psicografias, ele só ia saber depois de analisar a escrita, o conteúdo, e vários espíritos deram informações sobre as classificações deles. Por isso que havia, assim, muita divergência, porque Kardec, como naquela época, ele selecionava
todas as mensagens que vinham de vários médios, a gente já até viu esse estudo. E então, ele tinha que classificar diante do teor da escrita, das palavras, se eram palavras chulas, se eram coisas assim, pesadas, né? A forma do espírito se apresentar. Então, ele selecionava por essa parte, e aqui ele fala que, como há entre homens, há os espíritos também ignorantes na forma de conhecimento, na forma de saber ali, né, de fazer um estudo para poder diferenciar, porque aqui é muito importante essa parte, nem tudo dá para a gente tabelar, né, ó, esse espírito é isso, é aquilo outro, mas a gente tem que ter bastante estudo quando recebe uma mensagem, né, mediúnica, para poder discernir, porque mesmo os espíritos, eles têm a sua inteligência e eles podem falar coisas para que, olha, ele falou isso e é verdade mesmo, olha, acontece isso. Mas espíritos superiores, eles não se preocupam com coisas menores, com coisas materiais, com coisas da vida terrena. Eles se preocupam com a nossa moralidade, com a nossa evolução. Um espírito superior, por exemplo, ele não vai falar assim, olha, você precisa pintar o seu quarto de lilás para trazer boas energias. Espírito superior, ele não vai nisso. Então, é nisso que Kardec, ele está tomando todo o cuidado de apontar isso para nós. Bom, continuando. Segundo seus pontos de vista, sobretudo, quando uma divisão nada tem de absoluto, Linneu, Jussot, Tournefort tiveram cada qual o seu método, e a botânica não se alterou por isso. É que eles não inventaram nem as plantas, nem os seus caracteres, mas apenas observaram as analogias segundo os quais formaram os grupos e as classes. Aqui, Kardec, ele está fazendo uma comparação sobre a botânica, né? Que vai haver divergências, aqui como ele apontou os estudiosos de botânica. Então, a planta, ela vai ser sempre ela mesma, mas porque depois de sistematizado um estudo, aí vai saber, por exemplo, o que é fruto, o que é a semente, e assim por diante. Então, é isso que ele fala do espírito, ele fala que nada é tudo pronto e acabado. Então, de acordo com o estudo, o espiritismo também tem essa ciência da observação. Continuando, então. Foi assim que procedemos, olha só. Nós também não inventamos os espíritos nem os seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos pelas suas palavras e pelos seus atos. E depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos nos dados que eles forneceram. Então, olha só que interessante aqui, né? Ele fala que ele chegou, porque Kardec, ele chegou nessa escala, escolheu os termos, a classificação dos sistemas, de acordo com as informações que ele recebia. Então, por exemplo, se chegava um espírito batendo, outras com palavras chulas e com observações, ele foi classificando, né? Esses espíritos, como eles vinham. Seguindo, os espíritos admitem geralmente 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que se encontra na base da escala, então os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão do mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. São os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros que atingiram o supremo grau de perfeição.
Então, aqui ele fala das 3 grandes divisões que a gente já até viu um pouco semana passada, que é o de terceira ordem, que é a matéria que vai predominar. Os da segunda, que aí já são classificados como espíritos bons, e o da primeira ordem, que são os espíritos puros. Então, por exemplo, o da terceira ordem, ele vai falar assim, bateu, levou. O Noah tá aqui. Tá querendo estudar também, tá querendo pegar os livros. Então, os da terceira ordem, assim, tipo, bateu, levou. Um exemplo só que eu penso, né? E os da segunda ordem, ele já vai mudando a sua forma de pensar, ele já vai tendo mais a capacidade de perdoar. Ele já vai trabalhando esse processo nele. E aí vem os espíritos puros, que a gente vai ver que existe aí só uma classificação. Continuando, esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Não nos resta senão destacar por um número suficiente de subdivisões as nuances principais do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos cujas benevolentes instruções jamais nos faltaram. Com a ajuda deste quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos entrar em relação. E, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que eles merecem. Esta é, de alguma maneira, a chave da ciência espírita, pois só ela pode explicar-nos as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as irregularidades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, entretanto, que os espíritos não pertencem para sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe. O seu progresso se realiza gradualmente e muitas vezes se efetua mais num sentido que no outro. Eles podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil apreciar por sua linguagem e seus atos. Então, é interessante que Kardec aqui, ele fala que é muito importante essa classificação dos espíritos, devido a realmente as comunicações, que para saber o que iria usar ou não naquela época, e que tipo de espírito que estava se comunicando. E tinha os que falavam bobagem, maledicência, então, e aqueles que só queriam rir, que eram brincalhão, de vingança, ainda os perversos, mas ele fala que todos vão ter essa mudança gradual, como a gente viu lá no início, como as cores do arco-íris. Nenhum vai ficar permanentemente, por exemplo, sendo espírito imperfeito. Lembrando que nós, quando a gente estuda, a gente vai do átomo ao arcanjo. Então, todos os espíritos, eles vão fazer esse processo, né? De acordo com o seu tempo, de acordo com os seus aprimoramentos, né, morais. Então, é isso, gente. A parte 100, a questão 100. E agora é a Sueli. Bom dia, Sueli! Bom dia a todos. Sueli vai fazer a 101, né? Isso. Posso já fazer? Pode sim, por favor. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Questão 101, caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade. Uns não fazem o bem, nem o mal,
mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se complacem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Bom, nesse pedaço, assim, eu acho que não é só o fato de não fazer o mal, né? Que aqui também inclui aqueles que muitas vezes não fazem o bem. Eu não prejudico, mas também eu não ajudo. Então, está incluso aqui, porque também há um mal, pois deixou o bem, né? De fazer o bem. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabem a respeito se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não podem dar-nos mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo, mas o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Todo espírito que nas suas comunicações trai um pensamento mau pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem. Vem a felicidade dos bons, e essa aflição é para eles um tormento incessante, porque lhes faz provar as angústias da inveja e do ciúme. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é frequentemente mais penosa que a realidade. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que acarretaram aos outros. E como sofrem por muito tempo, julgam sofrer para sempre. Deus, para os punir, quer que eles assim pensem. Bom, eu acho assim que só pelo fato de fazer o mal, muitas vezes eles já sofrem, quanto vê que tem os que são felizes por ser bons, né? E tudo isso, eu acho assim, não é só no plano espiritual, é entre nós. Muitas características aqui eu me encaixei, né? Porque eu acho que a gente está naquela mudança, de repente a gente está fazendo bem, pum, desliza, a gente já está pensando mal, já está até com ciúmes ou inveja. Então, nós estamos, eu acho assim, eu me encaixo aqui no espírito imperfeito, e é como a Mary falou, vai depender do que nós passamos para os outros, né? Que os outros têm como fez. Se eu estou falando mal, então eu já estou naquela faixa de imperfeito, a pessoa tem que perceber, né? Dependendo de como é mostrado para a gente. Então, a gente tem muito que aprender sobre essa escala, sobre a nossa reforma, né? E as nossas atitudes, assim, que quantas vezes, mesmo sem querer fazer o mal, nós estamos fazendo, né? E aqui termina falando, podemos dividi-los em 5 classes principais, que já vai ser mais detalhado. Isso mesmo, Sueli. E essas classes aí, a gente vai ver que vai vir do menor para o maior aí. Chamando a atenção nessa questão, né? A misericórdia de Deus, né? Que nos dá intuição, e quase sempre não percebemos essa intuição. Estamos tão focados, às vezes, na inveja, na maledicência, né? E não percebemos a intuição
que a misericórdia de Deus sempre nos dá, em todos os espíritos das classificações, né? Temos a intuição de Deus, nosso Pai, né? Só para completar. É verdade. E a Sueli falou, né? Ah, eu me incluo nessa. Não é só você, não, Su. Somos todos nós, Su. Somos todos nós. Eu acho que essa terceira ordem, os espíritos imperfeitos, foi feito para a gente. Assim, todos nós que estamos habitando esse planeta aqui de regeneração, né? Porque você vê que tudo que ele fala aqui é o que a gente vê que existe aqui. Tem pessoas que querem melhorar, tem pessoas que têm propensão ao mal, ao orgulho, ao egoísmo, né? A todas as paixões, né? Então, a gente vê isso, como você mesmo comentou, né? Tem pessoas que sentem a inveja, os ciúmes, quem nunca, né? Então, acho que todos os que habitam esse planeta têm todos esses sentimentos, ou pelo menos já provaram isso, né? Em alguma fase da sua vida, né? Tem alguns, é claro, que já estiveram entre nós, que é uma porcentagem muito pequena, que ainda que não vieram com esses dissabores, né? Que são os que a gente conheceu, que foi o Chico, né? Dr. Bezerra. Mas, assim, são seres que vieram para ajudar e deixar o exemplo aqui, mostrar para a gente que a gente pode ser melhor, né? Mas a gente está aqui num planeta de provas e expiações, então a gente está aqui para se regenerar. Então, Su, não é só você não, minha linda, somos todos nós que estamos aqui para se melhorar. Cleide, acho que dá tempo de você fazer a 102. Tá? Então, vamos lá. O comentário do Kardec, a 10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e usam todos os disfarces para melhorar e enganar. Apegam-se a pessoas de caráter bastante fraco, que cederem às suas sugestões, a fim de as levar à perda, satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento, ao fazê-las sucumbir ante as provas que sofrem. Nas manifestações, reconhecem-se esses espíritos pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões. Entre os espíritos, como entre os homens, é sempre um índice de inferioridade moral, senão mesmo intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações. E se eles tentam enganar, falando de maneira sensata, não podem sustentar o papel por muito tempo e acabam sempre por trair a sua origem. Alguns povos os transformaram em divindades malfazejas, outros os designam como demônios, gênios maus ou espíritos do mal. Então, aqui ele fala dos desencarnados, né? E essa parte aqui é importante para a gente que participa de reuniões mediúnicas, né? Quando a gente recebe mensagens, então é bom a gente saber, para a gente já definir quem é que está mandando a mensagem, pelo teor da conversa dele, das palavras, da forma de se expressar. Então, aqui a gente já fica atento, já sabe, opa, esse espírito aqui é um espírito de luz, ou esse espírito aqui, ele está querendo provocar discórdia, está querendo causar algum dissabor no nosso grupo aqui. Então, é bom a gente já saber, porque
a gente já fica esperto, né? Quando em alguma reunião mediúnica vier alguém com as palavras, umas palavras meio incitando o ódio, falando de coisas maléficas, como a Meire até comentou, né? Vem comentar coisas que não tem nada a ver. Ó, seu vizinho falou isso, não sei o quê, toma cuidado com não sei quem. Então, a gente já fica esperto, né? É algum espírito querendo provocar alguma discórdia, alguma do mal. Então, com certeza, não é uma pessoa, não é um espírito do bem, né? Desencarnado. Então, a gente tem que filtrar isso daí, né? São aqueles que eles ficam felizes em provocar o mal, né? E muitas vezes eles são inteligentes também, né? Então, eles usam, eles vão falando de uma forma que acaba até te convencendo, né? Bom, dando continuidade aqui, ele fala, quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, no mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas, constituem verdadeiros flagelos para a humanidade, seja qual for a posição que ocupem, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomia. Bom, isso a gente vê muito, né, gente? Infelizmente, aqui nesse mundo, né? Aqueles que não gostam do bem, né? A gente vê muito isso nas quadrilhas, né? As quadrilhas de tráfico de órgãos, de pessoas, de drogas, né? A gente vê até na TV, nas mídias sociais, nas fake news. Então, a gente vê que tem muita gente que usa essas mídias sociais também para jogar um monte de mentira, um monte de coisa que vai incitar o ódio nas pessoas, né? Aí vai jogar um contra o outro, e é tudo mentira, mas eles fazem as coisas de uma forma que você acaba acreditando, e aí tira de dentro das pessoas aquilo que está ali guardadinho, que a gente está querendo não mexer, que é aquela raiva, aquele ódio, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? É por isso que eu acho, só para concluir, é por isso que é importante esse estudo, né? Porque tudo, até as mensagens que a gente recebe em WhatsApp, em Facebook, Instagram, a gente fala, será que isso é verdade? Bom, mesmo que seja verdade, eu não vou passar para frente, porque isso vai incitar muito ódio às pessoas. E não é isso, eu vou orar para que isso seja apagado, seja disseminado, né? Então, assim, é bom porque a gente está aprendendo e a gente está estudando e está começando a já tentar separar esses pensamentos ruins. Então, a gente já percebe, isso daqui não é bom, isso aqui, mesmo que seja verdade, quem fez foi um espírito ruim, vou orar por esse espírito ruim. E se for mentira, eu não vou passar para frente, porque essa pessoa que mentiu está querendo incitar o ódio. Então, é isso, gente, é a nossa responsabilidade, é o que a gente está aprendendo, né? Então, a gente tem que ficar bem atento. Eu acho que, como a Su falou, e eu acho que isso aqui é continuidade também, isso daqui é bem para a gente mesmo, né? É a forma da gente, como a gente convive. Vai conviver daqui por diante, né? É mesmo. Perfeito, Cleide. É isso aí. E semana que vem daremos continuidade. E vocês me desculpem que eu falei muito rápido, foi para dar tempo, tá, gente? Mas foi ótimo, perfeito. Deu tempo certinho. Deu. Suzeli, você faz a nossa prece de encerramento por esse lindo estudo de hoje? Sim. Então, nesse momento, vamos agradecendo
aos nossos mentores, à espiritualidade amiga que está sempre conosco, por esse estudo maravilhoso, onde aprendemos tanta coisa nessa manhã tão linda. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, vamos encerrando a nossa aula de hoje, rendendo graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja.